Você sabia que o seu PS5 pode estar correndo risco de ser banido, de ser um console totalmente inativo e sem nenhuma utilidade pela Sony? Sim, você está correndo esse risco agora. Mas nesse vídeo eu vou te apresentar tudo o que você não deve fazer com o seu PS5 para que a Sony não desative o seu console. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo e compartilhe esse vídeo com o seu amigo, porque é um vídeo totalmente informativo e bem necessário. Então, bora lá pro vídeo. Então, você já pensou em dia acordar, ir lá jogar e perceber que o seu console está suspenso? Sim, isso pode acontecer e é agora que eu vou explicar para vocês o que a diretriz da própria Sony fala, porque isso está no site oficial. Por que suspendemos os jogadores? Ao criar uma conta no PlayStation, você concorda em cumprir os termos e serviços do PlayStation, que inclui o código de conduta. Se você viola esses termos, podemos suspender os recursos sociais da sua conta ou a própria conta. Violações repetitivas podem levar a novas suspensões. Ou seja, se vocês de alguma forma infringirem as diretrizes da comunidade PlayStation, o seu console ele pode ser suspenso. E agora os tipos de suspensão é o seguinte: a temporária, que é uma coisa mais leve, por exemplo, se ele for hoje suspenso, ele vai ficar uns 15 dias basicamente, e depois de 15 dias vocês podem voltar a utilizar o PS5 normalmente. E o permanente, que é em casos mais graves, que o seu console vai se tornar uma coisa inativa, ele não vai mais funcionar. Você pode criar contas novas e logar nele, que ele não vai funcionar. Então esse é o caso mais grave e que vem trazendo muita polêmica, porque isso já aconteceu com várias pessoas, inclusive do Brasil. E agora vamos falar dos tipos de suspensão, que é do mais leve ao mais grave mesmo. Tem a suspensão da conta, que com essa suspensão você não poderá iniciar a sessão na sua conta e acessar nenhum recurso do PlayStation, incluindo o modo jogador online, a PlayStation Store e outros recursos. Em outras palavras, não será possível usar alguns produtos e serviços, mesmo que você tenha pago por eles. Uma suspensão de conta pode ser temporária ou permanente. Então você já pensou aí, sua conta cheia de jogos, que você pagou muito caro por eles, e você perder permanentemente a sua conta? O que é que você faria? Isso pode acontecer tanto de forma temporária como permanente. Comunicação suspensa. Com esta suspensão, você não poderá acessar as funcionalidades sociais, por exemplo, falar com os amigos. Como, por exemplo, interagir com outros jogadores online. As suspensões de comunicação funcionarão como suspensões de conta ao tentar jogar em um console PS4. Ou seja, se você tentar jogar no PS4 com a sua mesma conta que está ali, suspensa na comunicação, você também pode correr o risco de perder aí o acesso, ao seu PS4. E agora, o mais grave, na minha opinião, que é a suspensão do console. Com essa suspensão, você não poderá usar o seu console para acessar nenhuma conta. Essa é a preocupação, você não pode acessar nenhuma conta, ou seja, o console será desativado permanentemente pela Sony. Por isso, muita atenção. Jogar jogos ou modos de jogos que exigem acesso online ou acesso a conteúdo comprado na PlayStation Store. O tipo e a duração da suspensão são determinados com base na gravidade da violação e no histórico de ofensas do jogador. Na minha humilde opinião, por mais que seja a coisa mais grave do mundo, a Sony não tem o direito, dessa forma, de tirar o seu console. Aquele console que você pagou o quê? 4 mil, 5 mil, 6 mil? Porque estamos falando hoje de preços atuais, A gente sabe que o PS5 Slim já está chegando aí em torno de 4 mil reais em muitos mercados aí. E o PS5 Pro a gente nem se fala, Já está passando dos 5 mil. Então imagina você perder aí o seu investimento porque infligiu alguma coisa por motivos variados e aí você perder o seu console. E aqui eles ainda falam: como saber se minha conta ou console foi suspenso pela própria PlayStation, Se suspendermos sua conta ou console PlayStation, você receberá um código de erro ao tentar iniciar uma sessão. Ou seja, sempre que você tentar iniciar o seu console, vai receber uma mensagem ali no seu console.
Se a sua conta tiver uma suspensão de comunicação, você verá um erro ao tentar usar os recursos sociais, como acessar o bate-papo para poder falar com outras pessoas. Normalmente enviamos um e-mail explicando o motivo da suspensão e quanto tempo isso irá durar. O aviso é enviado ao endereço e-mail associado à sua conta. Verifique sempre se o e-mail não foi para a pasta de spam ou de lixo eletrônico. Você também pode verificar o status da sua conta acessando o meu suporte. Isso aqui acontece, eles mandam e-mail e tudo mais. Porém, na maioria dos casos que eu pesquisei, isso não aconteceu, não foi comunicado ao usuário e aí deu maior BO, maior PT. Eu ainda vou explicar nesse vídeo para vocês que as coisas não é tão bagunçada como a Sony está pensando, né? Quando termina a minha suspensão, você poderá acessar sua conta ou os recursos sociais da sua conta assim que a suspensão termina, no caso do temporário, certo? Permanente ou permanente, você perdeu o console, acabou. Para conferir quanto tempo ainda falta, verifique a notificação enviada por e-mail na segurança do PlayStation. Você também pode verificar os detalhes da suspensão acessando o meu suporte. Cara, nem sempre é assim, nem sempre eles vão comunicar. E eu ainda vou explicar o risco disso tudo, até mesmo para a própria Sony. Posso contestar a minha suspensão? Oferecemos a oportunidade de contestar em determinados casos. Você poderá enviar uma contestação nos seguintes casos. Se você foi suspenso por motivo de conta em débito, a suspensão será removida após liquidação do saldo devedor. Para obter mais informações, acesse o guia de suspensão por conta de débito da PlayStation. E se a sua conta foi suspensa permanentemente. Se caso vocês contestarem e isso não dá certo, vocês podem entrar na justiça. E eu ainda vou estar explicando isso nesse vídeo, o BO que teve, inclusive com uma pessoa aqui do Brasil mesmo. Como posso gerenciar minhas assinaturas se a minha conta for suspensa? Se a sua conta estiver suspensa e você não conseguir iniciar a sessão dela, as configurações a seguir não estarão disponíveis para você. No caso, é adicionar ou remover um método de pagamento e cancelar a assinatura. Nunca faremos uma cobrança de uma assinatura de uma conta suspensa. Ou seja, sua conta suspensa, você não deve mais nada à Sony. Ele já tirou você ali do mercado. Se o pagamento de uma assinatura vencer enquanto a sua conta estiver suspensa, não tentaremos fazer a cobrança de sua assinatura quaisquer benefícios associados. Ou seja, se sua conta for suspensa permanentemente, você não deve mais nada à Sony, eles não vão lhe cobrar. Caso pretenda fazer alterações das configurações da sua assinatura enquanto a conta estiver suspensa, será necessário entrar em contato conosco. Então, galera, vocês já conseguem imaginar e perceber que a Sony ela tem muito poder em suas mãos. Na minha opinião, eu acho que o caso mais grave poderia ser o desbloqueamento do console, o mais grave, certo? Mas você falar alguma coisa sem necessidade, assim, também é grave. Porém, para suspender totalmente o console, é uma coisa muito grave, porque você investiu naquele console, você comprou os jogos, você gastou uma fortuna para ter o console e os jogos. Então, você perder totalmente o console, seu investimento, é uma coisa muito grave, entendeu? E aí é onde está o X da questão. Será que a Sony realmente pode chegar lá e tirar o meu console do nada assim? Não pode, certo? No Brasil aconteceu isso, vários casos, eu só vou citar um que eu achei muito interessante, que é o seguinte, ó. Justiça manda a Sony desbloquear PS5 banido e pagar indenização. Isso mesmo, além de desbloquear o console, a Sony teve que pagar uma indenização ao seu usuário. A Sony sofreu derrota em mais um processo judicial movido por um usuário que teve o PS5 bloqueado após compartilhar jogos da PS Plus Collection com outras pessoas. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo obrigou a empresa a não só liberar o console e reativar a conta do PSN do jogador, como também pagar uma indenização de R$ 1.500 por danos morais. Então, galera, é isso. A Sony simplesmente foi ali
bloqueada, né? Tipo, eles quiseram tirar o console do nada e aí lá a Justiça do Brasil revogou tudo aquilo e tirou, né, esse poder que a Sony achou que tinha. O Tecnoblog obteve a decisão da juíza Mônica Soares Machado. De acordo com um documento, a Sony bloqueou o PS5 do usuário por ele ter permitido a amigos e familiares logarem com suas próprias contas no console e baixarem os jogos da PS Plus Collection. Ou seja, o usuário simplesmente deixou, né, os familiares e amigos baixarem os jogos e aí a Sony simplesmente decidiu banir, tirar o console totalmente ali de suas atividades. Não temporariamente, mas permanentemente. E aí é o seguinte, o jogador teve o PS5 bloqueado, sem aviso prévios, a Sony baniu o jogador da PlayStation Network e revogou o acesso dele ao console, alegando violação dos termos de uso da empresa. Vale destacar que o PS5 bloqueado é com um peso de papel, pois fica impossível de usar o aparelho, mesmo com uma conta diferente. Ou seja, a Sony simplesmente tirou o console da reta, certo? O console ficou um peso de papel, sem serventia para nada. Embora a Sony tivesse alegado que o usuário violou o regulamento da PSN, a empresa não conseguiu provar a existência de uma regra específica que proibisse o compartilhamento de jogos pelo dono da conta. Ou seja, a Sony simplesmente foi lá e fez o que ela quis. Aí a juíza foi lá e disse, não é assim. Então vamos continuar. A juíza considera que compartilhar jogos não é infração. Para a juíza, o ato de compartilhar os jogos da PS Plus Collection não poderá ser motivo para banir usuários ou bloquear consoles. Na decisão, ela apontou que se a Sony quisesse restringir o acesso aos jogos apenas ao dono do console, a empresa deveria limitar o número de downloads ou firmar um termo de exclusividade com o usuário. Isso aqui foi um ponto muito necessário que essa juíza falou, porque dessa forma tirou, né, todo ali o ibope, né, que a Sony estava tendo, toda a moral que ela estava achando que tinha, né. Ora, se pretendia a ré com o download fosse feito somente pelo adquirente, cabia-lhe inserir uma trava que impossibilitasse novas cópias a partir do mesmo console, o que não deve ser difícil a ela realizar diante da patente tecnológica de seus produtos, revelando-se até puéril o seu método de contenção da cópia dos jogos. Isso a juíza Mônica falou. Além disso, a juíza argumentou que caso realmente houvesse violação dos termos, a punição deveria corresponder à gravidade da infração. Para ela, o bloqueio total do PS5 pelo compartilhamento de jogos é uma atitude desproporcional e arbitrária. Realmente, galera, só porque compartilhou um joguinho ali, uma conta, ir lá e simplesmente bloquear o console está sem prestar para nada. E aí agora? A Sony não forneceu provas e informações claras devido à ausência de provas e por não informar os motivos da punição de forma clara, a Sony foi condenada a reativar a conta da PSN do jogador e desbloquear o PS5. No decorrer do processo, a japonesa chegou a devolver a conta do usuário, mas o console continuou inutilizável. Esse processo é diferente de outras ações judiciais movidas contra a Sony por bloqueio de PS5. Dessa vez, além de liberar o console, a empresa foi sentenciada a pagar ao jogador a indenização de R$1.500 sob pena de multa diária de 500 até o máximo de 20 dias. Para a juíza, a empresa causou transtorno e desgaste indevidos ao manter o console bloqueado sem motivo. A Sony ainda pode recorrer à ação, corre sobre o número no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, galera, é o seguinte, vocês viram que a juíza do Brasil ela foi firme,
ela foi de acordo com o usuário, certo? Direito do consumidor. A Sony não pode simplesmente tirar o seu console do mapa ou a sua conta só porque ela quer. Ela tem que explicar de forma clara e também comunicar ao seu usuário os motivos claros para isso acontecer. Porque é um investimento, galera. A gente está comprando um console e os jogos. Então, eles não podem simplesmente tirar do mapa porque eles querem. Porque passou por cima de uma diretriz que ele não deixa claro que a gente não pode compartilhar jogos com outras pessoas. Então, assim, a juíza foi lá e ajudou o usuário. E hoje ele está aí com a sua conta e seu console. Então, se isso acontecer com você, se você não conseguir recuperar a conta com a Sony, com a própria PlayStation, entra na justiça, que é basicamente uma coisa ganha, certo? Uma ação ganha. Nem todos os casos são ganhos, mas também você não vai saber se você não entrar na justiça, né? Eu mesmo não perderia o investimento. E você? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo com mais conteúdo bacana para vocês. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my